O pai, ele quer comemorar. Tá bom. Agora fecha. Sabe por quê? Com Burger King. Tá bom. Mas continue lá, não é pra ficar eufórico e não fazer mais nada. Bom dia, gente. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Tá me vendo? Sim, eu sim. Já está entrando bastante gente. Então, gente, bom dia. Hoje eu vou fazer uma devolutiva da prova. Vocês viram que eu já lancei as notas lá. Eu vi que alguns alunos me questionaram algumas situações, né? Alguns eu respondi, outros eu não respondi ainda, porque eu vi somente agora, tá? Eu vi que a maioria de vocês foi super bem na prova, tiveram 10, teve gente que quem entregou todos os trabalhos, teve a participação, né, nas aulas e tudo, e respondeu as questões. Teve bastante gente até que acertou tudo, que ficou com uma nota bem boa. Teve gente que ficou com uma nota mais ou menos e alguns que não foram bem, mas esses eu acho que não acompanharam bem as aulas, né? De qualquer maneira, eu vou fazer a devolutiva aqui porque tem algumas peculiaridades da prova que eu quero que vocês vejam. Tem uma questão que eu acabei validando, na verdade, dois tipos de resposta, nós já chegamos lá, no verdadeiro e falso. Tinha um errinho ali com relação ao inciso do artigo 8º, que era para constar inciso 3º e constou equivocadamente inciso 2º. Então, na matéria, há também inciso 2º. Então, quem colocou como verdadeiro, eu considerei, e quem colocou como falso, eu também considerei, tá? Para que ninguém ficasse prejudicado com relação a essa questão, tá? Então, todo mundo, ninguém ficou prejudicado aí em razão disso, tá? Posso começar já para a gente verificar as questões? Beleza? Então, com relação à primeira questão, que eu até vou colocar na minha tela aqui, que fica mais fácil para eu poder ler para vocês, tá? Então, com relação à primeira questão, dizia assim, a associação em sindicatos constitui um dos elementos decorrentes da liberdade sindical.
O ordenamento jurídico brasileiro, no entanto, impõe a associação sindical a partir da formação de categorias, que podem ser. Tá? Aí, era para assinalar a alternativa correta. E daí, a maioria acertou, que era a letra B, que era categorias profissionais, aquelas formadas a partir da similitude de condições de oriunda da profissão ou situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, tá? Maioria acertou. Essa valia 1. Depois, o item 2, que era, em relação aos dissídios coletivos de trabalho, é correto afirmar. A correta é a letra A. O dissídio ocorre quando as partes, sindicatos e empresas não chegam a um consenso por meio da negociação coletiva de trabalho e os empregados decidirem exercer o direito de greve previsto no artigo 9º da Constituição Federal e da Lei 7.783, de 89, através da suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviços a empregador. Artigo 2º da Lei de Greve. Então, quem marcou essa questão, a letra A, tá? O número 3 também é letra A correta, que também vale 1. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, TST, o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só gozará de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual tiver sido eleito dirigente. Lembra que eu trouxe para vocês exemplos de profissionais que não podem exercer, por exemplo, ele é bancário, ele não pode exercer a função de dirigente sindical da categoria dos jornalistas, por exemplo, né? Ele tem que ser da categoria dos bancários, porque ele exerce a função dentro da representatividade da empresa a qual ele trabalha, né? Esse é um exemplo bem clássico do que a gente trouxe em sala de aula. Então, letra correta, letra A. A 4 traz também qual que é a incorreta, né? Dizia assim, a letra B é a incorreta, porque fala heterocomposição. Trata-se de uma forma de substituição feitas pelas próprias partes, sem intervenção do terceiro. Vocês sabem dizer para mim qual que é por que ela está errada? Quem pode me dizer? Sabem dizer o que é o lugar de heterocomposição? Não está dando para ouvir, professor? Não? Tá ruim o som? Tá muito difícil para escutar. Hoje tem muito barulho, tem gente com o microfone Mas ligado. tem muita gente com o microfone aberto. Pois é, professora, dá para pedir para eles tirarem, né? Sim, ó, eu vou ver aqui. Tá me ouvindo? Me ouvindo? Alô? Sim, agora melhorou. Melhorou? É porque tinha interferência. Tá. Quem pode me dizer o que no lugar de heterocomposição cabe ali? O que é errado a heterocomposição? Vocês acertaram essa questão. O que tem no lugar de heterocomposição ali? Lembram? É que diz sem intervenção de terceiros, e é com intervenção de terceiros, né? É que a heterocomposição, ó, puxar lá o conceito de heterocomposição, tem lá na matéria. Vou dar para vocês. Acertou essa. Na verdade, essa forma de solução de conflitos, ela
exatamente, ela tem a intervenção de terceiros, né? E as demais ali, estão corretas? A mediação, quando um terceiro chamado pelas partes vem a solucionar os conflitos, e nos contratos individuais de trabalho, a letra E também está correta. A letra A correta, autodefesa, a letra C, mediação, né? E a letra D também está correta, do artigo 625-D da CLT, e a letra E também está correta, tá? Então, a incorreta é a letra E, tá? Heterocomposição. Mas eu quero puxar aqui, se alguém, quem pode me dizer a definição de heterocomposição? Se alguém aí pode me dizer, quem que pode me dizer? Ninguém? Vamos lá, gente. Quem que pode me dizer a definição de heterocomposição? Quem que pode me dizer? Hein? Na matéria. É uma... Oi? Pode dizer, pode dizer. Arbitragem, professora, quando é feita uma arbitragem, um terceiro resolve a lide com os mesmos poderes que o judiciário, Isso, tudo fora do judiciário. isso. É uma forma de heterocomposição, né? A arbitragem. Então, a heterocomposição, gente, é uma solução de conflito que ali, por isso que está errada, realmente, ela tem a intervenção de terceiros, né? Então, tem uma terceira pessoa que ela vai decidir o conflito de uma maneira imparcial, tá? E por meio da mediação ou da arbitragem, que pode ser judicial ou extrajudicial, tá? E através de dissídio coletivo também. Então, ela não é também, ela é feita pelas próprias partes, mas por intermédio, pode ser também por intermédio dos sindicatos, tá? Então, tem que ficar bem clara aí para vocês essa questão. Depois, o número 5. Qual que é a incorreta? A incorreta é a C. Quem pode me dizer por que está incorreta a C? Me dizer ali. Qual é a incorreção da C? Alguns de vocês até que fizeram a justificativa ali. Por quê? Diz ali, ó, a sentença arbitral não produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos. Ela produz ou não produz? Não produz, né? Então, ela não produz ou produz? A sentença arbitral, gente, ela tem a mesma validade do que a sentença judicial. Então, por isso que esse não aqui, ele tá equivocado, tá? Os mesmos efeitos da sentença judiciária. E sendo condenatória, constitui título executivo, sendo recorrível pelas partes. Ela é recorrível ou irrecorrível? Ela é irrecorrível, tá? Ali, a outra parte tá correta. Então, quem marcou a letra C, acertou, tá? Agora, no verdadeiro e falso, tá? As confederações são entidades sindicais de grau superior
de âmbito nacional que, para terem tal status, devem ser constituídas por, no mínimo, 3 federações, tá? Então, muitos de vocês justificaram, tem alguns que não justificaram, daí eu não considerei os 2 pontos, tá? Da questão. Quem esqueceu de justificar, eu considerei a questão, e veja, eu fiz uma correção bem se vocês têm razão dessa situação aí, que todo mundo está com várias provas, a gente pediu para a coordenação, até pediu para a gente tirar o pé um pouco, vocês aí, e considerar. Então, o que eu fiz? Eu considerei item a item. Eu não, por exemplo, digamos que no total a pessoa errou, eu considerei cada item um acerto, tá? É por isso que as notas são quebradinhas para vocês. Então, a letra A, falsa, porque são 3. O sindicato é uma associação de natureza civil, é uma associação civil de natureza privada, subordinada, não é subordinada, tá? Ela tem liberdade de acordo com o artigo 8º da Constituição. Não possui personalidade jurídica, é registrada no cartório de registrações jurídicas e também no Ministério da Economia, né? Eu vi que alguns de vocês fizeram a resposta bem completinha, alguns colocaram dizendo que não há uma definição na lei do que significa sindicato, isso foi uma questão que eu trouxe em sala de aula, e está correto. Então, tudo isso agregou a prova de vocês. Tiveram alguns alunos que fizeram bem explicadinho, e alguns foram mais sucintos, mas como não estava errada a justificativa, eu também considerei. Tá? Essa aqui, ó, quanto à classificação dos sindicatos, muitas pessoas erraram, colocaram como errada, e na verdade ela está correta. Se vocês analisarem na matéria de vocês, lá no resumo, existe exatamente essa colocação. E quanto à classificação dos sindicatos, podem ser adotados. Veja, aqui está falando da classificação. Lá em cima, a gente está falando, ó, do sindicato, que fala das categorias, ele fala o seguinte, ó, o ordenamento impõe à associação sindical a partir da formação de categorias. É diferente dessa questão da classificação do sindicato. Só um pouquinho, gente, que saiu aqui da tela o meu computador. Só um minutinho. Não sei o que aconteceu. Ah, saiu. Agora voltou. Desculpe aí, gente, caiu um pouquinho. Então, essa questão teve várias pessoas que colocaram como errada, mas ela está certa, tá? Então, vou voltar lá. Deixa eu voltar lá. Então, a letra C. Quanto à classificação dos sindicatos, várias poderiam ser as adotadas, sob os mais diversos aspectos, como, por exemplo, envolvendo sua formação ideológica, política e religiosa. Certos sistemas, nós estamos falando obrigatoriamente do sistema brasileiro, estabelecem uma forma de classificação dos sindicatos que podem ser divididos por empresas, industrial, comercial, etc. Então, essa afirmativa, ela está correta, tá? A letra D, que foi a que deu a discussão, né? Realmente ali é o inciso 3º e não o inciso 2º. Então, só que a assertiva está correta, a não ser a denominação do inciso. Então, eu confesso para vocês que isso aqui foi um equívoco, porque se vocês forem analisar na matéria, tem um equívoco no item 2º. Então, quem colocou como certo, eu não tenho como desconsiderar, porque provavelmente analisou conforme a matéria. Então, eu considerei tanto quem colocou como falsa, como quem colocou tá? como correta.
Então, ninguém ficou prejudicado. E a E está falsa. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho nem sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Sempre. Essa é a alteração que teve no artigo 611-A da CLT, tá? Vamos puxar a CLT aqui. Isso é uma coisa bem importante. A maioria de vocês acertou, mas é uma matéria que tem que ficar na cabeça de vocês, porque é uma das alterações que se teve mais importantes da legislação, né, trabalhista. Veja lá o 611-A, o que ele diz. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Essa é a parte genérica, né? Agora, essa prevalência aqui, ó, prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. O que quis dizer? Que os acordos coletivos de trabalho, eles têm prevalência sobre as convenções. Por quê? Porque os acordos coletivos de trabalho, eles são mais direcionados aos interesses de cada categoria, os interesses daquelas empresas, porque eles são firmados entre as empresas e os sindicatos dos empregados. Então, obviamente de que as cláusulas que ali constam, elas têm digamos, uma especificidade muito maior, né? E elas estão mais próximas da realidade do trabalhador. Quando ainda o áudio, a Elisane não conseguiu ouvir a resposta sim. Vou lá. Hoje está bem difícil, professora, para escutar. Está cortando bastante para mim também aqui. Sabe que todo mundo, os outros professores estão todos reclamando que anda muito ruim o som e que tem interferência e tem... Agora estão ouvindo ou tá... Agora sim. Tá, vocês me chamem aqui quando eu tiver. Vou repetir, então. A 5 é a letra C, tá? A incorreta, porque a sentença arbitral produz efeito entre as partes e ela é irrecorrível, tá? Tá certo, Elisane? Então, eu voltei lá. Agora... Obrigada, professora. Ah, de nada, imagina. Então, esse da letra E, os acordos coletivos, eles têm prevalência sobre as convenções coletivas, tá? Isso foi uma das alterações. As justificativas, né, quem eu considerei, né, o que todo mundo colocou, a não ser que a justificativa estivesse equivocada, né? Agora, a 7, o que é incorreto? É a letra D. A Constituição de 1946 baseou-se no sistema fascista italiano. Não, gente, na Carta de Lavoro, baseada na Carta de Lavoro. Essa é a de 37, tá? A de 46 é a chamada Constituição democrática, né? Então, ela teve uma visão um pouco bem mais aberta do que a de 37. Né? Então, realmente a de 37 era aquela que queria impor o controle do Estado, inclusive para os sindicatos, no modelo da Carta del Lavoro da Itália, que era intervencionista e que o Estado apresentava uma intervenção muito incisiva sobre todos os ramos de atividade, inclusive com relação às atividades sindicais, né? Então, ela era corporativista, queria controlar tudo. A de 46 já teve um fascista, né? A de 46, ela teve uma visão bem mais ampla e mais aberta, mais democrática. Veja que a de 46 já havia até a Constituição, a CLT. A CLT já havia sido criada, né? Então, a CLT é de 43, né? E a Justiça do Trabalho é de 39.
Então, não se coaduna aqui as datas. Tá? Incorreto. A 8, que era a última, né? Dizia assim: o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo esse na conformidade do disposto no artigo 591. Tá? Aqui está correta uma das alterações que teve do artigo 591 da CLT, que o imposto sindical caiu, não é mais imposto sindical, e sim contribuição sindical, que não é obrigatória. A Sulamita ali no carro, não é obrigatória, e precisam que as partes autorizem essa, não é mais denominado também imposto sindical, né? Alterou toda essa denominação e precisa de autorização expressa do empregado. Não pode mais simplesmente exigir do empregado, ou ao contrário, né? Fazer com que o empregado se negue expressamente. Não, ele tem que se manifestar expressamente se ele concorda, né? Antigamente se previa, digamos, todos concordavam, à exceção daqueles que emitiam uma discordância, né? Teria que mandar uma discordância. Agora não. Agora é o contrário. Todos discordam. Só aquele que expressamente concorda é que vai haver o desconto dessa contribuição. Então, eu trouxe aqui questões importantes das inovações e toda a matéria que eu trouxe para vocês. Os trabalhos, gente, eu considerei, eram 3 trabalhos. Então, Professora. Oi. Oi, desculpa, a número 7, qual que é a letra correta, então? Só um pouquinho. Desculpa, é que está falhando bastante para mim. O número 7 é a D, porque a incorreta. Uhum. Ah, entendi. É a Constituição de 46, é a de 37 que foi a fascista, tá? O sistema fascista italiano. E a 8 é a B, daí, isso? Isso, a 8 é a B. Essa quase todo mundo acertou, tá? Então, posso prosseguir, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, Professora, oi. eu não consegui pegar as primeiras. Você poderia repetir da 1 até a 4? Quais são as Posso, corretas? Anne? Posso. Vamos lá. Anne, então assim, a 1 é a letra B. Sim. Correta. Uhum. A 2 é a letra A. Sim. A correta. A 3 é a letra A correta. Tá? A 4, a incorreta, é a B. A B. Ah, tá. Daí, a partir daí eu consegui pegar. A 5 é a C, né? Isso. Tá, a partir daí eu peguei. Tá bom. Tá, eu vou fazer assim, gente, eu vou colocar a prova com o gabarito para vocês lá no AVA. Daí, qualquer dúvida, vocês tiram. Os trabalhos, como eram 3 trabalhos e ficaram 2 pontos para os 3 trabalhos, então, quem entregou 1, eu considerei 0,7, tá? Que aproximei um pouquinho para cima, né? Então, quem entregou 2, 1,4, e quem entregou os 3, os dois pontos, tá? Eu acho ok. As notas, já lancei as notas lá. Eu queria saber, alguém de vocês não conseguiu acessar o AVA para entregar a prova? Teve alguém que não conseguiu entregar a prova? Porque tem algumas que ficaram zeradas. Mesmo matriculados, alunos ficou zerado porque não entregaram a prova. Tá? Alguém de vocês não conseguiu entregar a prova pelo AVA?
Se porventura não tiverem conseguindo entregar pelo AVA, por algum motivo, problema de acesso à internet, alguma coisa, eu peço que me mandem uma mensagem em particular, que a gente vai analisar esses casos. Quem não conseguiu entregar pelo AVA. A maioria entregou, fez tudo certinho, né? Colocou lá e eu já lancei as notas. Se vocês tiverem dúvidas com relação às notas e mesmo com relação à presença, um ou outro já me chamou com relação às presenças, porque às vezes, gente, dá isso, esse problema no áudio. Às vezes a pessoa está me chamando no chat aqui, dizendo que está presente, e eu não vejo, ou acontece algum problema com relação a isso. Então, o objetivo da gente aqui não é esse mesmo rigorismo que a gente teria caso as aulas fossem presenciais, né? A gente sabe que o sistema acontecem esses erros aí e a gente está aqui para dirimir. Então, qualquer situação, vocês me chamem no particular que eu vou analisar cada caso, tá? Professora, a senhora prefere que mande no WhatsApp em particular ou por e-mail? Que a minha eu tô em dúvida aqui na correção da prova. Não, Juliana, você pode me mandar pelo WhatsApp, sabe por quê? Porque por e-mail eu recebo muito e-mail. E às vezes, alguns e-mails de vocês, eles vão para o lixo eletrônico. Então, eu tenho que ficar consultando num e no outro. E como eu recebo muito e-mail de trabalho também, fica muito. Eu não tenho um e-mail só da faculdade, né? Esse e-mail que eu recebo é o meu e-mail particular e eu recebo bastante coisa de trabalho nele. Então, se vocês me mandarem pelo WhatsApp, para mim fica melhor, tá? Ah, então beleza, eu vou mandar daí para a professora depois. Isso. Obrigada, professora. Nada, daí eu analiso, mando a prova, respondo ali para vocês. A Elisane, acho que já me chamou, para ela eu respondi, mas quem tiver alguma dúvida, eu posso responder numa boa ali, sem problema nenhum, gente. Tá? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Oi, Delmar. Tudo bom? Só verificando, a número 7, a resposta correta é a Constituição de 1900, aliás, a incorreta, aliás, perdão, a Constituição de 1946 baseou-se no sistema fascista italiano? Não é a 46, é a de 37. É o número da Constituição errado. Sim, o número da Constituição. Então, a resposta da 7 é a E, não é a D. Na sua prova veio a E. Talvez a senhora tenha invertido só a E. Não, porque eu acho que foi você que confundiu, Delmar. Por isso que eu dei só na tua. Entendeu? Por isso que eu te dei certo. Porque eu vi o conteúdo. Você colocou certo. Mas a letra, essa da Constituição está como letra E. Mas foi só na tua prova, não sei por quê. Os outros acertaram. Entendeu? Por É isso verdade, a prova só tem até a D. Por mais que você tenha colocado E, eu vi que você colocou exatamente a alternativa que era incorreta. Tá certo? Então, foi por isso que eu considerei como certo. Nossa, gente, eu demorei bastante para corrigir as provas, porque todas essas peculiaridades eu avaliei, tá? Acontece isso, sabe? Porque o sistema, às vezes, puxa, teve uma que me mandou num formato, que eu acho que foi a Sula, mandou num formato que eu não conseguia abrir, né? E, às vezes, quando você transforma a prova, ou, de repente, uma quebra de página, que deve ter sido o que aconteceu com o Delmar, ela dá uma diferença, porque a prova é idêntica para todos. Então, não poderia uns terem colocado e outros não. Tá? Então, em razão disso, por isso que eu peço para vocês me chamem em particular, caso tenha alguma peculiaridade aí que não ficou esclarecida, alguma dúvida das questões, que aí a gente vai dirimindo. Tá? O importante é a gente concluir esse trabalho. Eu tenho até o dia 8 para entregar.
as notas, né? Que é amanhã. Então, a princípio, a gente pode fazer esse ajuste aí, tá certo? Vamos prosseguir, gente, no nosso cronograma aí, porque agora a gente já está no segundo bimestre, né? Vamos fazer a chamada. Deixa eu puxar aqui a chamada para a gente já resolver. Um pouquinho que eu tenho que entrar de novo aqui no sistema. Vou ver se eu puxo para outra tela o chat aberto para não dar nenhum problema para vocês com relação a Então, mantenham o microfone aberto para a gente fazer a chamada. Adriele. Presente. Amanda. Amanda Gabriele. Presente. Presente. Dani. Presente. Brenda. Presente. Camila. Camila. Daphne. Presente. David. Presente. Belmar. Belmar tá aí. Tô aqui. Isso. Belmar. Eduardo. Presente. Helenice. Presente. Lisane. Presente, professora. Professora, a Juliana Vicentim está tentando entrar e o link dela não acessa. Ela já tentou com senha, e ela tá. Dá uma olhada aí se ela não está aguardando para entrar, por gentileza. Não, porque o meu aqui está automático a entrada. Engraçado. Deixa eu olhar aqui de novo. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não tem ninguém na sala de espera. Não está dando certo o link? Deixa eu ver se eu mando de novo. Eu vou ver se eu consigo copiar o link de novo. Eu vou jogar. Será que se eu jogar o link aqui no chat, alguém manda para ela? Eu mando para ela. Ó, mandei no chat ali o link. Vê se alguém Ok. manda para ela. Onde que eu passei? Na Elis, né? Elis. Tá, Felipe. Gabriel. Presente. Gabriel Henrique. Gabriel Vinícius. Sempre esqueço de dizer o nome do outro Gabriel. Gabriel Vinícius. Tá. Ok. Gabriele. Presente. Giovana, que está aí. Presente. Gisamar. Presente. Guilherme, esse acho que nunca veio. Ivanilda. Presente. O Jefferson. Presente. Juliana. Presente. Conseguiu? Ou era outra, Juliana? Não, professora, ela está tentando.
Juliana Ivone, que não está conseguindo. Não, a Não, eu tô Vicentinha. aqui, professor. A Vicentinha. Tá bom. Isso. A Júlia, Ana, Presente. Karina, Presente. Sandro, Presente. Leonardo, Leonardo. Tá. Anne. Presente, Luciane, professora. professora. Presente. Luciane, não cheguei ainda. Luciane, presente. Tá Presente. cortando. Lucas. Ana, a professora não chamou. Tá, vou chamar. Ana. Luciane, professora. Oi? Luciane. Luciane, presente. Já dei presente. Ok. Lohane, professora. Eu não escutei. Desculpa. Lohane, presente. Não pus falta. Ana. Presente. Isso, eu confiro aqui quem tá online, então eu sei que às vezes vocês não escutam. O Lucas tá aqui, presente, já vi. Luciane. Lucas Manuel aqui. Luísa. Maria Carolina, presente, professora. Tá, Maria Carolina. Marilu. Presente. Isso. Monique. Monique, presente. Paula dos Santos. Paula. Pedro Germano. Cidral. Renata. Ouvi. Renato. Presente. Simone. Presente. Sula. Sulamita. A Sula está presente, que eu vi. Ana. Presente, está sem microfone. Vinícius. Presente. Vitor. Presente. E Wesley. Presente. Wesley presente. Quem que eu não chamei, gente? Eu, Juliana, pronto. A Juliana. Mas conseguiu entrar? Oi? Conseguiu? Sim. Tá. Não, eu já não tinha te dado falta. Tá? Eu acho que é isso. Ô, professora. Oi, pode falar. Voltando na questão 5 lá, é a letra C a correta, é isso? Vou falar. Se não me engano, sim. Só um pouquinho que eu tenho nas minhas anotações aqui. A 5 é a C. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada. Só um pouquinho que está dando erro aqui no meu diário. Está dizendo que eu não posso fazer a chamada. Só um pouquinho. Esses sistemas, a gente fica meio à mercê, né? Só deixa eu salvar aqui. Então, só conferindo. Quem não veio... Tá. Vocês já podem conferir lá. Não está dando certo para salvar aqui. Engraçado. Eu já anotei, já sei quem veio e quem não veio, tá?
Fiquem se qualquer incongruência aí, se vocês têm que coloquei alguma falta aí que vocês me chamam, mas eu acho que não vai ter problema, tá? Mais alguma questão, gente, da prova? Alguém que não estava aí, que quer que eu aborde? Alguém que chegou depois? A Juliana, que entrou depois? Posso tocar? Eu já vi que alguns de vocês já me mandaram mensagem. Terminando a aula, eu já respondo, tá, gente? Fiquem meio tranquilos. Tem gente Beleza? mandando chat aí, professora. Felipe mandou Oi? chat. Tem gente escrevendo no chat para a senhora. Deixa eu ver. Felipe? O Felipe, presente. Estou com problema no microfone. Beleza. Vinícius, presente. Tá. Tainá, presente. Todos esses eu dei presença. Só o Felipe, que não tinha visto ali. Tá, ok. Elisane, tem aluno que não está conseguindo entrar pelo link. A senha Eu, professora. e o ID. Eu não Tá. consigo pelo link, só consigo pelo ID e senha. Entendi. E agora conseguiram? Precisa ainda do ID e da senha? Aí já nem me passou, só que eu não estou nos grupos, nesse grupo que eles passam. Entendeu? Eu preciso sempre posto lá no Arco. Uhum. Eu acho que todo mundo acessou. Deixa eu ver se eu coloco aqui, mas acho que tá tudo ok. Tá, eu mandei o link aí de volta. Deixa eu mandar de novo. Gente, as aulas, elas são gravadas, tá? Então, elas estão disponibilizadas no YouTube. Eu vou colocar o link lá para vocês. Caso alguém tenha perdido alguma coisa, vocês podem acessar, principalmente com relação à correção das provas, né? Vocês podem acessar lá e eu vou colocar a prova no AVA. Então, acho que não vai ter problema com relação a isso para vocês. Posso continuar? Vamos adentrar um pouquinho na matéria, porque senão a gente se atrasa demais, tá? Assim, a continuação da aula de vocês, desde quando a gente parou até agora para o próximo segundo bimestre, eu já tinha dado algumas noções sobre direito coletivo, abordando as questões da convenção coletiva e dos acordos coletivos. O que eu vou trazer para vocês é mais uma especificidade, eu coloquei lá na matéria para vocês, sobre a vigência, né, dos acordos e convenção coletiva, a validade deles, também a natureza jurídica, né, a duração, os pressupostos, né, de validade, a duração, as formas de alteração, o que pode ser modificado, né? A prorrogação, a revisão, né? A denúncia e a revogação. E também com relação ao quórum, né? Qual seria o quórum das assembleias, né? Para se formar as convenções e acordos coletivos. O que seria considerado como válido de acordo com a legislação, né? E esses são os pontos importantes para a gente abordar. Então, como eu já trouxe nas aulas passadas, os instrumentos normativos, o que eles significam? Eles traduzem a vontade das partes, né? Então, entre os sujeitos particulares, e por esse motivo, eles têm uma natureza privada, né? Não tem natureza pública, e é uma natureza contratual, não deixa de ser um contrato, né? Então, são as regras jurídicas que são ali criadas, né, correspondendo a uma lei em sentido material, por isso que ele tem força de lei. Ele segue, inclusive, os princípios contratuais do direito civil, né, do pacta sunt servanda. Quem não lembra desse princípio? Né, que o que está ali acertado, ele deve ser seguido, né?
Então, nada mais é do que um negócio jurídico, é um contrato entre as partes. A convenção coletiva de trabalho não deixa de ser um negócio jurídico extrajudicial, tá? E ele é pactuado entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, né? Ou se for um acordo coletivo, ele tem a mesma natureza. Também é um negócio jurídico extrajudicial, só que ele é pactuado entre as empresas e os sindicatos dos trabalhadores, dos empregados, né? O que estabelecem as convenções e acordos coletivos? Condições de trabalho para toda uma categoria, então ela é abrangente, né? Tem um sentido de abrangência de toda a categoria. Ela tem uma vigência temporária, então a vigência normalmente é de 2 anos, a vigência dos acordos e convenções coletivas, é o que está previsto no 615 da CLT, tá? E ela tem aplicação à base territorial daqueles representantes dos sindicatos. Isso tudo está previsto no artigo 611 da CLT, né? A abrangência daquelas cláusulas convencionais. Com relação à duração, pressupostos e validade dos acordos e convenções coletivas, traz o artigo 613 e 614 da CLT que para a validade das convenções coletivas e acordos coletivos existem requisitos. Quais seriam esses requisitos? Que ele seja escrito, né? Essa é uma das características, que conste especificado o prazo de vigência, que seria o máximo de 2 anos, a negociação coletiva seja autorizada por assembleia sindical, respeitando o quórum mínimo. Vocês lembram que na aula passada eu falei que as negociações coletivas, elas são obrigatórias. O acordo coletivo e a convenção coletiva, não. Mas para que se tenha um acordo coletivo, uma convenção coletiva, é necessário que previamente tenha sido feita uma assembleia com as negociações coletivas. Outro requisito, que o depósito dessa convenção ou acordo coletivo seja feito na formalização, né? O depósito que a gente diz é a formalização do instrumento, na Delegacia Regional do Trabalho ou no Ministério da Economia agora, né? Porque não existe mais o Ministério do Trabalho. Alguém está fazendo alguma pergunta aí que eu perdi? Estão conseguindo me ouvir, gente? Só para dar um feedback. Sim. Tá? Posso continuar, então? Ok. Então, que esse depósito ele seja feito na DRT ou no Ministério da Economia, né? Porque ele tem que ser público, né? Então, as pessoas têm que realmente acessar é uma formalização, né? E bem como a empresa deve manter uma cópia desse ajuste, para caso o empregado queira consultar, ele está ali disponível, tá? Essa negociação coletiva, ela não está prevista no artigo 613. Não tem expresso ali que é necessário, mas ela é indispensável. Se vocês derem uma lida no artigo 613, vocês vão ver que não está expressamente ali delimitada a existência, a necessidade dessa negociação coletiva, mas ela é indispensável. Tá? Então, um dos princípios que eu já suscitei aqui, do Pacta Sunt Servanda, ele é importante para que tudo que esteja ali estabelecido, ele deve ser cumprido. Por quê? Porque a convenção e acordo coletivo tem força de lei, né? É um contrato entre as partes que tem força de lei. Então, esse princípio da não alegação também é da própria torpeza que eu trouxe ali no texto para vocês. Por quê? Porque não se podem criar cláusulas que não sejam benéficas, tanto para uma parte como para outra, que não sejam benéficas para o trabalhador ou que sejam, digamos, que a empresa queira se
prevalecer em razão dessas cláusulas e que, no fundo, elas causem um prejuízo ao empregado. Ou que o empregado, digamos, seja uma coisa além do que o patrão possa cumprir, né? O que está ali estabelecido é o que deve ser cumprido. E essas cláusulas, elas têm que ter o princípio da boa-fé, né? De que tudo que está ali estabelecido, ele é de interesse tanto da empresa como do empregado. E que não há nenhum interesse torpe nessas disposições ali contidas, né? E respeitando também o princípio da autonomia sindical, que o princípio da autonomia sindical, previsto no artigo 8º da Constituição Federal, diz respeito à liberdade que o sindicato tem de poder representar os seus associados, no caso, ou a sua categoria, né? Então, ele, o representante sindical, em nome daquela categoria, ele tem liberdade para negociar e para decidir o que seria melhor para toda aquela categoria profissional, né? Então, isso está baseado no princípio da liberdade sindical. Então, é dado poder ao sindicato para que ele represente as categorias e ali, como cada empregado não pode todos comparecerem e negociarem, então o sindicato serve exatamente para isso, tá? E alguns desses requisitos impostos no artigo 614, eles na verdade não são analisados com tanto rigor, porque o que se objetiva realmente é que imprima validade nas cláusulas das convenções e acordos coletivos e que isso não cause nenhum prejuízo para o empregado. Esse é o objetivo da norma, né? Se, porventura, as cláusulas das convenções coletivas representarem alguma supressão de direitos ou redução de direitos, aí sim elas podem ser avaliadas dentro da formalidade com relação à formação dessas convenções e acordos coletivos. Veja, existe até uma maleabilidade com relação a esse registro, tem até portarias do Ministério do Trabalho antigo, ou até do próprio TST, instruções normativas, dizendo que não há necessidade dessa formalização toda, né? Desde que tenham sido firmados os acordos e convenções coletivas por o sindicato, tenha representatividade, tenha legitimidade e representem cláusulas que vão salvaguardar direitos daquela categoria, não se exige, não se vai considerar nula uma convenção ou acordo coletivo, caso, por exemplo, ela não tenha sido feito esse depósito, né? Mas desde que ela fique disponível, digamos, para uma fiscalização, caso o Ministério da Economia ou os órgãos fiscalizadores requisitem, ou até o Poder Judiciário, eles têm acesso e isso está disponível através da empresa, ela pode disponibilizar esses e o próprio sindicato, disponibilizar os acordos e convenções coletivas. Então, esse posicionamento de que precisa ser seguido tudo que consta no artigo 613 e 614, ele não é unânime, tá? Tanto pela doutrina como pela jurisprudência, né? Há alguns doutrinadores que entendem que ele deve ser seguido à risca, mas o que a gente vê na prática é que, na verdade, o que importa é que elas tenham sido firmadas e que as cláusulas não causem prejuízos aos trabalhadores, tá? O entendimento mais coerente da interpretação dessas disposições legais, dos 614 e 613, seria de que, sendo formalizado nenhum, né? Alguém está com o microfone aberto, gente. Estão me ouvindo? Posso? Sim. Tá. Então, se ninguém alegou nenhum vício, né?
de consentimento, quer dizer, não teve nenhuma situação de coação, de dolo na formação desses instrumentos coletivos, nem sequer a falta de publicidade pode ser considerado como invalidadora da convenção e do acordo coletivo, né? Então, assim, existe uma corrente de que seria bem mais maleável, e o que a gente vê na prática é exatamente isso, tá? Não tem toda essa exigência, só se porventura a nulidade vai ser analisada a fundo caso cause um prejuízo para o trabalhador, tá? Então, quanto à vigência, a norma coletiva ela vai entrar em vigor a partir da assinatura, né? A partir da assinatura do acordo de convenção coletiva, pois esses requisitos legais não impedem a aplicação da vigência. Então, a partir do momento que for assinado, ele já está vigente, né? Digamos que o sindicato tenha assinado, os dois sindicatos tenham assinado, ou a empresa, no caso de convenção coletiva, de acordo coletivo, e o sindicato tenham assinado e ainda não tenha sido feito o depósito no Ministério da Economia, ou tenha sido devidamente registrado isso, mas ela já está valendo. A partir do momento da assinatura, já está valendo. Com relação à vigência, então, a vigência máxima, como eu já tinha falado para vocês, é de 2 anos. E vedada a ultratividade. Ultratividade é uma matéria que eu já trouxe até para vocês em outras aulas, que seria a vigência dela extrapolar esses 2 anos até que saia uma nova convenção coletiva. Antes isso era permitido. Agora, com a reforma trabalhista, isso não é mais permitido. Então, ela tem a vigência a partir até 2 anos. Se encerrou a vigência e não foi emitida uma nova convenção, um acordo coletivo, a categoria fica sem aquele amparo, ela não está mais vigente, né? Então, antigamente era estendida a vigência. Hoje não se permite mais essa extensão da vigência, tá? Então, o artigo 614 da CLT, ele prevê que esse ajuste da vigência seria de 1 ano, né? Mas limitado a 2 anos. Então, digamos que uma tenha uma previsão de 1 ano, pode se prorrogar por mais 1 ano, né? E é possível também a revisão das cláusulas da convenção coletiva posteriormente, né? Elas podem ser revistas e dentro da mesma vigência. Então, pode haver uma revisão, daí editada um aditivo, um termo aditivo dessas convenções coletivas, tá? A jurisprudência, é importante trazer aqui para vocês, considera nula cláusula de convenção coletiva que determine uma vigência maior aos 2 anos. Então, ela é considerada nula. E existe uma orientação jurisprudencial, que é a 322 da SDI, do TST, que prevê isso, uma nulidade caso essa vigência seja extrapolado esse limite de 2 anos. Outra situação... Aguarde um momento. Só um pouquinho, gente, entra o meu Siri aqui do celular. Eu falo, ela aciona, sem querer. A outra questão seria com relação ao quórum, né? Qual seria o quórum suficiente dessas assembleias para firmar as convenções e acordos coletivos? Isso é previsto no artigo 612 da CLT, né? E o 612, ele traz especificamente qual seria o quórum suficiente para a formação das assembleias para o acordo e convenção coletiva. Então, ele visa, por que tem essa previsão? Ele visa para que os interessados tenham realmente a sua representatividade, né? E com a alteração da reforma trabalhista,
que reduziu e limitou direitos, né, ou suprimiu alguns, tanto mais é necessário que se tenha esse quórum respeitado. Por quê? Para que não se alegue de que a representatividade não foi legítima, não foi devidamente feita, uma vez que reduziu ou suprimiu direitos. Então, essa representatividade ela tem que estar devidamente estabelecida. O artigo 612, ele traz na sua redação o seguinte, que os sindicatos só poderão celebrar convenções e acordos coletivos de trabalho por deliberação de Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação em primeira convocação de 2/3 dos associados da entidade, se tratar de convenção e dos interessados, no caso de acordo, e em segunda de 1/3 dos seus membros. Isso é o que está previsto no 612. Esse artigo está vigente e tem a finalidade de garantir a representatividade pela maioria do sindicato, né? E ainda mais agora com relação à atuação dos sindicatos de poder negociar direitos dos trabalhadores que antes não era permitido. Então, essa amplitude que se deu aos sindicatos de negociar, veja, essas situações agora que a gente está vendo em caso de pandemia, né, que os sindicatos vão representar, o mínimo que se exige é que as assembleias obedeçam a esse quórum do artigo 612, para que essa representatividade seja uma representatividade ampla, tá? E, além disso, essas convocações têm que ser públicas, né? E isso também está previsto nessas orientações jurisprudenciais da OJ 28 e 35 da SDC. SDC é Seção de Dissídios Coletivos do TST. O que acontece? Essas orientações são situações judiciais reiteradas, processos onde foi provavelmente suscitada a nulidade dessas convenções e acordos coletivos, em que não se tornou pública a convocação das assembleias. E, em razão disso, formou jurisprudência. Então, daí saem essas OJs, orientações jurisprudenciais das seções de dissídios coletivos. Vocês podem puxar lá, a número 28 e a 35, fala exatamente isso, da divulgação, da necessidade de divulgação para a convocação das assembleias, para que não se alegue de que não houve quórum suficiente e que não foi previamente divulgada a convocação, uma vez que elas são obrigatórias, tá? Gente, agora já são 10h53, a parte da prorrogação, revisão, denúncia e revogação das convenções e acordos coletivos, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Para a gente abordar. Com relação às dúvidas das provas, vocês já sabem, né? Eu vou trazer para vocês particular, caso vocês tenham algum interesse nisso, né? E a gente prossegue para a próxima aula, tá? Eu vou colocar para vocês, eu acho que na próxima aula a gente já pode fazer algum exercício de fixação, exercício na aula, né, de fixação, e eu posso passar alguma coisa para vocês, mas posso passar algum trabalho, mas alguma coisa assim de um tema único, porque eu vi que os trabalhos que eu passei para vocês, por mais que fossem questões, né, para responder, vocês, cada professor passa um trabalho, vocês ficam aí meio perdidos de tanta coisa que tem para fazer. Então, nesse segundo bimestre, eu vou passar provavelmente um trabalho de tema único e as questões eu vou fazer a gente discutir em sala de aula, que eu acho que é mais produtivo.
do que vocês responderem e me mandarem. Aí eu passo as questões, dou um tempinho para responder e a gente já discute as respostas e eu já coloco para vocês no AVA o gabarito que vai ser matéria para vocês estudarem para a prova. E daí, quanto ao trabalho, eu faço um trabalho de uma matéria única para vocês trazerem, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Tá certo? Então, tenham um bom dia. Se tiverem alguma dúvida, me chamem, tá? Alguma dúvida com relação à prova ou com relação à presença. Tá certo? Tem alguma questão que vocês querem falar? Alguma coisa que não ficou clara? Quem está falando? Alguém falou alguma coisa? Eu acho que ativaram sem querer o microfone. Eu acho que sim. Então, professora, eu tenho uma dúvida em relação aos trabalhos, só que devo te chamar no privado. Então. Tá bom, Anne, tá bom. Obrigada. Nada. Tá certo? Então tá, gente. Vinícius disse que não tá cortando mais, né? Tá cortando? Agora Tá cortando. não. Agora tá bom. Pra mim tá cortando. Que pena, gente. Pois é. A minha internet tá boa aqui. Eu ouço vocês. Eu não sei se é o sistema, o que está acontecendo. Mas ela vai estar gravada a aula e aí na gravação não vai aparecer os cortes, né? Porque na gravação vai aparecer exatamente como o meu computador está gravando para vocês, tá? Então, qualquer coisa, eu vou colocar o link lá também. Tá certo? Obrigada, gente. Um bom dia. E vamos na sequência aí, a gente vai conversando. Ok? Tchau. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Tudo de bom. Tchau. Tchauzinho, tchau, tchau. Tchau.